o Evangelho a ser guardado. Por que esse tema? Hoje nós estamos no momento de celebração da ceia. A ceia é memorial. A ceia é lembrança. Ceia é memorial, a ceia é lembrança. É lembrança daquilo que Jesus fez por nós, ali na cruz, derramando o seu sangue precioso. E pela manhã, quem esteve aqui pela manhã, eu fiz a citação de 2 textos, e por coincidência, também do apóstolo Paulo. Eu fiz referência ao texto de Colossenses, no capítulo de número 2, os versos 6 e 7, onde Paulo diz assim: assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, isto é, com as raízes aprofundadas nele, nele edificados, ou seja, construir a vida, porque edificar é construir, é construir a vida a partir daquilo que o Evangelho, a palavra de Deus, ela instrui. Então, nele primeiro radicados, nele edificados, porque à medida que a gente vai vivendo e compreendendo a fé, a obra de Deus ela vai sendo também consolidada em nós. Também Paulo, nesta mesma palavra, nele confirmados na vossa fé. Confirmados na fé. Radicados, edificados e confirmados na fé. Sabem por quê? Porque a fé, ela não pode mudar. A fé é a fé em Jesus Cristo. E a gente não pode, não deve abrir mão disso. E ele termina dizendo, crescendo com ações de graças. Crescendo com ações de graça. Você vai conferir isso em Colossenses 2, 6 e 7. Então ele vai trazer na lembrança dos cristãos de Colossos esta palavra. Gente, vocês já ouviram, vocês já receberam a palavra, já receberam o Evangelho. E é muito provavelmente, quando Paulo escreveu estas palavras, já tinha decorrido um espaço de tempo. E ele então vem lembrá-los, olha, assim como vocês receberam a Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, assim vocês devem continuar andando nele. Nele, radicados, edificados, confirmados na fé, crescendo em ações de graças. Segundo que fiz referência pela manhã, 2 Timóteo 2, 8. Que é um texto do qual eu também já preguei sobre ele aqui. Paulo vai dizer assim a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos segundo o meu Evangelho. Lembra-te. Eu ainda estava compartilhando, dizendo assim, não é? Timóteo que foi criado num ambiente de fé, a gente diria num ambiente assim religioso, mas Paulo precisou alertá-lo. Lembra dele. Lembra-te de Jesus Cristo. Especialmente quando forem apresentados a vocês outros Cristos, que na verdade não são Cristos. Lembra de Jesus. Esse Jesus é o Jesus servo. É o Jesus que sofreu, que verdadeiramente morreu, verdadeiramente ele ressuscitou. Tem Jesus que está sendo anunciado aí, que é só o Jesus da ressurreição. É só o Jesus da vitória, das conquistas. É só o Jesus da alegria. O Jesus da cruz, o Jesus servo sofredor. Alguns grupos religiosos esqueceram dele. E é por isso que às vezes se celebra mais a ressurreição do que a cruz. Paulo foi muito sábio quando ele instruiu Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo. Não esquece dele não. Olha para ele.
e saiba quem é Ele. O que Ele veio fazer, o que Ele fez e por que Ele fez. Lembra-te de Jesus Cristo. Eu acho linda eu não sei se é exortação, mas eu acho lindo demais estas palavras de Paulo. Lembra de Jesus Cristo. É como se eu também recebesse diretamente no meu coração esta palavra. Lembra dele, Edson. Lembra de Jesus Cristo. Então, este tema é um tema assim, muito caro ao apóstolo Paulo. A gente diria assim, é um tema recorrente. O texto que eu li com vocês em 1 Coríntios 15, Paulo começa dizendo assim: irmãos, eu venho fazer o quê? Venho lembrar. Ceia é memorial, ceia é lembrança. Olha o que Paulo está dizendo: irmãos, eu venho lembrar a você. Eu não estou trazendo aqui uma coisa nova, eu não estou trazendo aqui um ensinamento novo, não estou trazendo aqui uma coisa diferente, eu só estou lembrando a vocês. Venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei há 5, há 10, há 20, 30, 50, 100, 1000, 2000 e tantos anos. Hoje para nós, né? Naquela época ainda não tinha os 2000. Mas eu venho lembrar a vocês o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Graças a Deus. Paulo faz essa observação. No qual ainda perseverais. Então isso bate com o que está lá em Colossenses. Assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados, confirmados na fé e crescendo em ações de graças. Ele vai dizer mais assim: por ele, por este evangelho, e eu disse na minha oração que evangelho não é papel, evangelho não é discurso, o evangelho é uma pessoa, o evangelho, Jesus. João capítulo 1 que nós lemos no início, ele é o verbo, palavra que se tornou gente e veio morar conosco. Ele fincou a sua morada aqui entre nós. O evangelho é Jesus. Por isso, Paulo vai dizer: por ele também sois salvos. Por ele também sois salvos, isto é, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei. Isto é, se vocês não deixarem que esta palavra seja falsificada na vida e no coração de vocês. Ora, se guardar a palavra significa ser salvo, recusar esta palavra significa caminhar para a perdição, para a bancarrota, a destruição. Por isso ele vai dizer: é só uma lembrança que eu estou passando para vocês aqui. Aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês receberam e aquilo no qual vocês têm perseverado. Por ele também sois salvos, se retiverdes, se guardardes esta palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenham crido em vão. Eu vou usar aqui uma expressão que eu sempre uso: a menos que esta palavra tenha entrado num ouvido e saído pelo outro. Vocês se lembram que algumas vezes nas minhas pregações, eu sempre termino dizendo assim, algumas vezes terminei assim dizendo: a palavra, ela está dada, a palavra está proclamada, está anunciada. Você agora é responsável por esta palavra, você decide o que vai fazer com ela. Eu não posso decidir por nenhum de vocês. A decisão, tendo recebido a palavra, a responsabilidade é sua. O que você vai fazer com esta palavra? Ouvi-la, deixar de ouvi-la, acolhê-la no coração, rejeitá-la, fazer o que ela está ordenando fazer, ou não fazer o que ela está ordenando fazer. Esta responsabilidade é de cada um, é de cada pessoa. Por isso Paulo vai dizer:
ora, a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O que é crer em vão? É aquela atitude assim, poxa, que palavra boa, que palavra maravilhosa, que palavra linda. Mas eu fico só nessa contemplação, porque essa palavra ela não mexe com as minhas estruturas. Ela não confronta o meu pecado, não confronta o meu erro, a minha maldade. E eu vou ouvindo a palavra, eu vou falando que essa palavra é linda, é maravilhosa, mas ela não está operando mudanças, transformações na vida. É porque às vezes nós estamos crendo em vão. Eu sei que não é fácil a gente ouvir a palavra, irmão Antônio, eu sei que não é fácil ouvir a palavra e fazer o que a palavra pede. Não é fácil. Nós acabamos de cantar agora há pouco e pedir um coração disposto a obedecer. Por que a gente pede isso? Porque a nossa natureza humana é a natureza da desobediência, do afastamento, da rebeldia. De nós mesmos a gente não consegue. E a gente crê em vão, quando a palavra diz assim, corrija a sua vida. O Evangelho manda corrigir, mas eu continuo vivendo a vida do jeito que ela está, e eu acho que está boa. E de que eu não preciso melhorar, não, porque está do jeito que eu quero. Eu creio em vão nessa palavra, quando essa palavra ela vem, ela me confronta, mexe com os meus brilhos, mas ela não promove mudança ou transformação no meu viver. Ela pede que eu ame, e eu insisto no ódio. Ela pede que eu perdoe, mas eu continuo aborrecendo e desprezando o meu irmão. Ela pede que eu acolha o meu irmão, que eu seja respeitoso, que eu seja tolerante com o outro, e eu continuo muitas vezes na minha intolerância, na minha petulância, na minha grosseria para com o meu irmão, para com o meu semelhante. Eu quero repetir, não é fácil. E o que eu prego aqui, eu prego para mim também. Eu não prego só para vocês, porque eu também estou sujeito a essas coisas. Meu coração também se ira. Às vezes tem sentimentos de ódio. É parte da natureza humana essas atitudes. Mas eu preciso o tempo todo, ó Deus, eu preciso de um novo coração. Ajuda-me. A gente vai vencendo um dia de cada vez. Hoje, quando terminar o dia, quando eu deitar e eu estar na minha casa, Deus, obrigado, eu venci mais um dia. Se amanhã eu abrir os olhos, eu vou viver o meu dia, e se Deus permitir terminar o meu dia, eu vou dizer, Deus, obrigado, porque eu estou vencendo mais um dia. Eu já melhorei hoje, Deus. Eu senti que o meu coração hoje foi mais amistoso, foi mais acolhedor. Eu percebi que eu passei a tratar diferente aquela pessoa que durante tanto tempo eu tratava de uma maneira esquisita, grosseira. Obrigado, Deus, mais um dia vencido. A gente vai vivendo assim, e a gente vive hoje, porque amanhã não existe. Por isso eu disse, se amanhã eu abrir os olhos, porque o dia que a gente tem é esse aqui agora. Não existe amanhã. O dia de acertar as contas é hoje. O dia de perdoar é hoje. O dia de amar é hoje. O dia de oferecer flores é hoje. O dia de beijar é hoje. O dia de abraçar é hoje. E o dia de se arrepender é hoje. O dia de acolher o dom de Deus, de acolher a salvação também é hoje. Porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Paulo continua dizendo, verso de número 3. Antes de tudo, irmãos, antes de qualquer coisa, eu vos entreguei o que eu também recebi. E o que é que Paulo recebeu? Lembra que no início eu estava falando? Paulo disse, olha, venho lembrar-vos, irmãos. Paulo não está trazendo uma coisa nova, a oitava maravilha, um ensinamento novo, uma nova instrução. Não, eu estou vindo para lembrar vocês aquilo que já é velho. No verso de número 3,
antes de qualquer coisa, o que eu entreguei a vocês foi o que eu também recebi. E o que é que eu recebi? Eu recebi esta palavra: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Esse Jesus foi sepultado, mas ele ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos, também segundo as Escrituras. Paulo está dizendo, sabem o que, irmãos? Aquilo que os apóstolos creram. Quando lá em Atos capítulo 2 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão e nas orações, na comunhão e nas orações. O que era a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos se resumia nisso, nessa confissão de fé: Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Ele verdadeiramente veio a este mundo. Ele viveu, ele sofreu, ele morreu e ele ressuscitou e ele vai voltar. Esse é o resumo da doutrina. E Paulo está dizendo assim: o que eu estou trazendo para vocês é isso que já é velho, que vocês já conhecem. Não tem nada de novo nisso. Mas esse ensinamento, ele é poderoso para salvar, ele é poderoso para guardar a vida de vocês. Antes de tudo vos entreguei o que eu também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Não vou me alongar, mas eu quero dizer aqui mais duas coisinhas. Por que é que Paulo está insistindo nisso aqui? Eu venho lembrar o Evangelho. É porque naquela época, aliás, já na época antes de Paulo, lá no século 3, no século 4, né, na era de Cristo, já haviam falsos mestres, já haviam falsos ensinadores. No Sermão do Monte, Jesus pediu que os seus discípulos se acautelassem, tomassem cuidado com aqueles que vêm ensinando aquilo que não é evangelho. Ele vai dizer assim: acautelai-vos dos falsos, dos mentirosos, dos enganadores. Ele vai dizer: é pelo fruto que se conhece a árvore. A árvore que produz coisa ruim não é evangelho. A árvore que produz ódio, rancor, injustiça, maldade e violência, isso não é evangelho. Por isso ele chama de árvore ruim. O que é a árvore boa? A árvore boa é o evangelho que vai gerando fruto de vida no coração do homem. Ou produz a árvore má o seu fruto mau, ou a árvore boa o seu fruto bom. A árvore boa é o evangelho, é o próprio Jesus, é o que produz coisas boas nas nossas vidas. Mas naquela época já existia, Jesus teve que confrontar muitas vezes os fariseus, os saduceus, os escribas, com as suas doutrinas, com os seus ensinamentos. E isso sendo, João passou por isso, Paulo passou por isso. Se a gente lê João vai dizer isso, por exemplo: olha, só existe um. E se vier algum outro que ensinando outra coisa que não esteja de conformidade com esta palavra, recusem, não aceitem, desprezem. Aliás, em Gálatas, confiram comigo por favor, Gálatas 1, o verso de número 8. Gálatas 1, verso de número 8. Gálatas 1, 8, Paulo vai dizer assim: assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anatema, seja desprezado, amaldiçoado, porque não pode outra coisa no lugar. O fundamento está lançado e é um só. Ele vai dizer: mesmo que este anúncio seja feito por um anjo de luz, se ele não conferir com o que está na palavra, recusem, não aceitem. Então, irmãos, Paulo está lembrando por conta destas aberrações que já existiam naquela época. E essas aberrações continuam, e elas vêm crescendo. Por isso, ele vai trazer este alerta.
esse Jesus que Paulo anuncia, eu estava dizendo aqui, sussurrando aqui com o Davi ainda há pouco, quem prestou atenção na música que foi cantada aqui no início, ela fala um pouquinho sobre o que Isaías profetizou a respeito de Jesus. Paulo não apresentou um Jesus cheio de insígnias, de medalhas, um Jesus vestido com indumentárias de gente, família nobre ou coisa assim parecida. Esse Jesus que Paulo apresenta é esse Jesus simples, tido por muitos como um fraco, tido por muitos como um derrotado. Bom, aí eu quero crescer, eu preciso melhorar, eu preciso prosperar, mas olhando para esse Jesus aí, ele não me inspira nada disso. E aí nós fazemos o quê? Nós o recusamos? Não. Esse Jesus fraco, feio, porque Isaías vai declarar isso, nós vamos ver isso daqui a pouco, sem formosura. Esse Jesus que nasceu no meio dos animais, numa manjedoura, não tem nenhuma patente, não tem medalhas, não tem insígnias. Esse homem aí que é poderoso, esse homem que é rei, não, eu não vejo nele inspiração nenhuma para buscar as coisas que eu quero, para ser melhor, para crescer, para prosperar, para ter riqueza, para ter dinheiro, para ter prosperidade, não. E o que a gente faz? Despreza esse Cristo. Esse para mim não. Eu vou buscar qualquer outro modelo, mas menos o modelo de Jesus, porque eu não posso me inspirar nele. Olha só o Jesus que Paulo pregou, Isaías capítulo 53. Isaías 53, esse Jesus está aqui, olha. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Prestem atenção, não tinha aparência, não tinha formosura, era um homem feio. Talvez assim, meio esquelético, franzino, sem forças, humanamente falando, fisicamente falando. Olhamos para ele, mas não tinha aparência, não tinha formosura, nenhuma beleza que nos agradasse. Olha aí, olhamos para ele, não tem nada que me atrai nele. Vocês sabem que hoje a gente continua, o mundo hoje continua vivendo assim. Esse Jesus não me interessa. Esse Jesus não me interessa. Era desprezado, e hoje ele continua sendo desprezado. E o mais rejeitado entre os homens, continua ainda assim. Homem de dores. Como é que uma pessoa cheia de dor vai curar as minhas dores, vai me ajudar a vencer os problemas? Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Mas, contraditório que isso possa parecer, foi esse homem, servo, foi ele que pagou o preço pela minha vida, foi ele que pagou o preço pela sua vida. E aquilo que eles chamavam nele de fraco, de derrotado, ele se tornou Cristo exaltado, Cristo glorioso, Cristo vencedor sobre as trevas, sobre o pecado, sobre a morte. E mais do que isso, e ganhando tudo isso, ele ganhou isso por nós para nos garantir um lugar na eternidade com ele. Isso, irmãos e irmãs, isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso. E aí, Isaías vai continuar dizendo, esse que foi
desprezado, esse para quem desviamos os nossos olhares, ele certamente, ele com toda certeza, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Desculpe aqui, é por isso que ele ficou todo lenhado. Foi por causa do meu pecado, do seu pecado, da minha maldade, da sua maldade, ele ficou todo lenhado. Olha só, já pensou carregar as dores e o sofrimento de toda a humanidade? Haja corpo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Aliás, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ó, que leitura esquisita. Lê do engano. Nós o reputávamos como aflito, como ferido de Deus e como oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu não vou continuar aqui o texto não, mas vocês podem continuar depois aí. É disso que Paulo está dizendo. Olha, eu venho aqui lembrar a vocês, é esse Jesus aqui, não tem outro não. Se alguém estiver esperando aí um Jesus opulento, cheio de insígnias, não vai encontrar. E se encontrar, não é o Cristo. O Jesus que Paulo apresenta, que Paulo está dizendo, eu venho apresentar, eu lembrar a vocês isso daqui. É esse Jesus servo, é esse Jesus sofredor, e é esse que salva, é esse que redime, é esse que restaura, é esse que perdoa os pecados. Então, nesta noite, eu fechando essa palavra, eu quero fazer minhas, e faço isso com todo peito e reverência, a palavra de Deus. Eu quero fazer minhas as palavras de Paulo, e eu quero dizer isso a vocês, a igreja, corpo vivo de Cristo, presente aqui nesta noite, e vou usar as mesmas palavras do apóstolo Paulo. Então recebe, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Venho lembrar-vos o evangelho o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele, por este evangelho também sois salvos, se retiverdes, se guardardes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, eu vos entreguei o que também recebi, porque não existe novidade, porque não existe coisa nova. Antes de tudo eu vos entreguei o que eu também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que Deus nos abençoe. Fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus morreu pelos nossos pecados, morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados, morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Jesus.